Santo, meu Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que podem, aplauda a mão do Senhor. Glórias a Deus. Convidar os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Poder se assentarmos. Glórias a Deus. Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor para louvar e dizer. Gostaria de convidar o meu amigo Bruno para me ajudar ali no teclado. Por gentileza. Amém? Todos felizes com Jesus? Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35 ao 38. Glórias a Deus. Santo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Glórias a Deus. Irmãos, hoje essa palavra veio de encontro ao meu coração quando eu estava lendo, e o Senhor me mostrou que, por mais pequenos que nós possamos ser, por mais que muitas das vezes nós sendo humanos e falhos, pecadores, nós sabemos que nós somos limitados, e muitas das vezes nós não conseguimos entregar algo extraordinário para o Senhor. Muitas das vezes nós não conseguimos ir além quanto nós gostaríamos de ir, mas mesmo na pequena força, mesmo naquilo que por mais limitado que eu possa fazer, quando eu faço para o Senhor de coração, o Senhor Ele abençoa e multiplica os nossos esforços. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, oprimido, talvez sobrecarregado, e pensou, hoje talvez eu não vou conseguir dar o meu melhor culto. Mas se você estiver com o seu coração aberto, atento à voz do Senhor, e mesmo aí na sua pouca força, mesmo aí talvez na sua pouca fé, se você entregar de coração para o Senhor lhe recebe, Ele lhe faz um milagre na sua vida. E é isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, verso 35 ao 38, vai dizer assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Veja que texto impressionante, né, irmãos? Jesus ele estava discursando para uma multidão, para os seus discípulos, e muitos diziam que a palavra do Senhor era dura demais. E muitos recuaram, largaram a fé, largaram Jesus e retornaram para suas casas. Por quê? Porque eles achavam que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, era loucura. Muitos deles não podiam suportar essa mensagem. Por quê? Talvez muitos estavam com Jesus, porque por onde Jesus estava, ele atraía multidões. Talvez muitos daqueles que estavam com Jesus também queria ser visto, também queria ser notado assim como Jesus era. Mas em nenhum momento de toda a história da Bíblia, Jesus ele quis aparecer para o povo, para ter fama, para ter o reconhecimento. Não, pelo contrário, ele desceu com um único objetivo: de fazer a vontade daquele que o enviou. Glória a Deus. Certo dia, um dia antes dessa passagem, vamos dizer assim, usar esse termo, Jesus ele tinha feito um grande milagre. Ele tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. No mesmo Evangelho, no
capítulo 6, verso 9 e 13, do 9 ao 13, vai dizer que um rapaz, ele chega até os discípulos e traz ali nos seus cestos 5 pães e 2 peixes. A multidão era muito grande e já era tarde, então os discípulos falaram para Jesus: Mestre, despede eles, para que eles vão por aí e comprem alimento para si, porque já é avançado, já o lugar que nós estamos é deserto. E então Jesus vai dizer assim: não seja caso que eles partam, mas dê vós a eles o que comer. E no versículo 8 vai dizer assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos que estavam sentados, e igualmente todos os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Ou seja, quando o Senhor falou assim: dai a eles do que comer, André, irmão de Simão Pedro, disse: mestre, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é isso para quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Então o mestre disse: mande todos se assentar e tragam para mim. E o Senhor, quando ele apresentou ao Pai e deu graças, houve um grande milagre. Grande Deus. Aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos que levaram diante do Senhor, alimentou toda aquela multidão e ainda sobrou. Vejam que eram quase 5.000 homens. Vamos dizer que cada homem tinha uma esposa e um filho, 15.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. É por isso que o ministro disse: não importa a quantidade que você tenha hoje para ajudar alguém, ou para oferecer ao Senhor, mas desde que seja do seu coração, quando você levar até Jesus, ele dá graça, apresenta ao Pai, e através da minha e da sua vida, outras pessoas são alcançadas. E o Senhor, ele faz o milagre também. Mas veja que depois disso, a multidão no outro dia ela se volta para Jesus, novamente com a esperança de que Jesus pudesse fazer um milagre, que ele pudesse novamente multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Eles vão atrás de Jesus agora não pela mensagem, mas por aquilo que Jesus poderia fazer para eles. Porque o milagre que o Senhor fez naquele dia, o Senhor deixa bem claro na palavra que os pães que sobraram foram recolhidos, mas no dia seguinte eles voltaram a ter fome, e no dia seguinte eles foram até Jesus buscar o mesmo milagre. Muitas das vezes, irmãos, nós buscamos o milagre em Jesus. Não é errado buscar o milagre em Jesus, mas nós não podemos só viver atrás de Jesus através da busca de milagres. Depois que Jesus multiplica aqui os pães, a palavra do Senhor não nos diz que fulano de tal se converteu e seguiu a Jesus. Pelo contrário, elas retornaram para suas casas e só voltaram para Jesus porque a sua mesma necessidade veio no dia seguinte. E muitas das vezes nós erramos nisso. Enquanto nós estamos buscando um milagre da parte do Senhor, enquanto nós estamos buscando algo da parte do Senhor e não alcançamos,
nós continuamos ali orando, jejuando, chorando, continuamos ali consagrando, mas quando nós alcançamos aquilo que nós desejávamos, daquilo que nós precisávamos, quando nós já temos em nossas mãos, o que acontece? Viramos as costas para Jesus e vamos continuar nossa vida normal. Nós perdemos o relacionamento sincero com o Senhor, não por aquilo que Ele pode me dar, não por aquilo que Ele pode me fazer, mas por aquilo que Ele é. Por isso que Jesus vai dizer no capítulo 6, no versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Glória a Deus. Ou seja, o pão que eles queriam era algo perecível. O pão que eles queriam poderia saciar somente a sua vontade, a sua fome momentaneamente. Mas, se eles pudessem entender e compreender o significado daquela multiplicação, que eles não deveriam mais viver somente por busca de coisas materiais, por busca de... porque eles trabalhavam, eles não eram desocupados, eles trabalhavam mais para conseguir aquilo que trouxesse sustento para eles. Mas aqui Jesus quis dizer assim que, assim como o Pai que vive enviou a Ele e Ele vive pelo Pai, Ele queria que aquela multidão também aprendesse a viver através de Jesus. Ou seja, você ter seu trabalho, você ter seu salário, você pode arcar com as suas contas, você pode comprar comida para alimentar-se, você e a sua família, mas que isso não seja tudo na sua vida, que isso não seja, como eu posso dizer, exclusividade na sua vida, mas que você venha também se alimentar de Deus, que você venha ser dependente de Deus, não somente pelo milagre, mas por aquilo que Ele é. O Senhor Ele estava querendo mostrar para aquela multidão: vocês precisam de alimento, eu posso prover na vida de vocês, mas o que vocês precisam também, e talvez mais ainda, é ter uma vida espiritual comigo, é alimentar não somente a sua carne, mas o seu espírito e a sua alma. O Senhor mostrou aqui para eles que o Senhor Ele era aquele que estava apto para saciar a fome física, mas também a espiritual de cada um deles. Essa era a vontade do Senhor, que eles pudessem compreender o real significado da multiplicação dos pães, que nem só de pão viverá o homem, pois foi isso que Ele disse para Satanás lá no deserto. Quando Satanás ofereceu uma pedra para ele, falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, sacia a tua fome. Jesus estava no deserto com fome, com sede, mas Jesus Ele olha para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Oh, aleluia! Nem só de milagre você precisa viver, mas se você estiver no Senhor, se a palavra do Senhor estiver em você, tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, isso você já recebeu da parte de Deus. Existem 3 necessidades humanas que nós temos para que haja vida em nós: ar, água e alimento. O homem pode viver alguns minutos sem água, somente uma semana sem água, e cerca de 40 dias sem um alimento. E Deus, com a sua soberania, com a sua glória, com todo o seu poder, Ele já garantiu tudo isso para nós, para que nós viéssemos ter vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer aqui: quando Deus Ele está formando o homem ali em toda a terra, e Deus vai dando a forma para o homem, faltava água ainda para que o homem se tornasse alma vivente. Então o Senhor chega até as narinas daquele boneco que Ele estava fazendo e sopra o fôlego da vida no boneco, e aquele barro torna-se a viver uma alma vivente.
Em João capítulo 4, versículo 14, é a água. Certa feita, Jesus, passando por Samaria, encontra uma mulher samaritana que estava retirando água do poço, e ele pediu água para aquela mulher. E aquela mulher achou estranho, como pode um judeu falar com a samaritana? Pois eles tinham diferenças sociais entre si. E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem te pede água, você teria pedido para mim, e eu teria te dado água viva, e dentro de você nasceriam fontes de água viva. Porque essa água que tu me deste, aquele que bebe novamente terá sede, mas se você beber da água que eu te der, dentro de você nascerá fontes de água viva, fontes inesgotáveis de água viva. Obrigado. E por fim, o alimento. Jesus, nessa passagem, ele se declara o pão que desceu do céu. Nós lemos aqui, versículo 57 do capítulo 6, que aquele que se alimenta de Jesus, esse também viverá. Deus aqui nos revela e nos mostra que Ele conhecia as necessidades físicas, humanas daquelas pessoas, mas também as espirituais, e se mostrou apto, capaz de suprir qualquer uma delas. Eu não sei qual a necessidade que você entrou aqui nessa noite, seja ela física, seja ela espiritual. Saiba que Jesus, aquele que se faz presente neste lugar, Ele é apto para suprir a sua necessidade. Glória a Deus. Seja física, seja espiritual, seja emocional. O Senhor, Ele pode, e o Senhor, Ele quer suprir a sua necessidade nessa noite. Glória a Deus. Veja que coincidência, que engraçado, talvez. Jesus nasceu em Belém, e o significado de Belém é a casa do pão. O pão do Oriente, ele tinha um símbolo, ele representava algo, ele representava a comunhão que aquele povo tinha. Então, todas as vezes que eles se reuniam, todas as vezes que eles queriam festejar, todas as vezes que eles queriam se alegrar, todas as vezes que eles queriam matar a saudade, todas as vezes que de alguma forma eles se reuniam, o pão sempre estava presente, porque o pão representava a comunhão entre eles. Só que esse pão comum que nós comemos, ele só supre as nossas necessidades físicas momentâneas. Talvez ele te dê um pouco de energia para que você execute a sua tarefa do dia a dia, para que você vá trabalhar, para que você, sei lá, vá fazer o que você tem que fazer. Mas Cristo, Jesus, Ele se mostra aqui como um pão vivificante, um alimento que, quando você começa a se alimentar dele, se alimentar da sua palavra, aquilo vai te preencher de uma tal forma, aquilo vai te trazendo vida, aquilo vai te avivando de uma tal forma. Este alimento é que o Senhor quer nos dar nessa noite. Não alimento que perece, não alimento que supra somente as suas necessidades momentâneas. Mas o que é o pão, por fim? O pão nada é mais do que um trigo. E esse trigo, antes de virar pão, ele tem que ser amassado. Esse trigo, antes de virar pão, ele tem que ser machucado. Esse trigo, antes de virar pão, ele passa por um processo. Isaías, capítulo 28, verso 28.
o profeta vai dizer que o pão, para ele ser pão, antes ele é trigo. E para que o trigo seja pão, é necessário que ele seja moído. Veja que interessante, Jesus disse ser o pão que desceu do céu. Jesus ali, muitos não tinham percebido, mas Jesus ali já declarava o modo pela qual ele seria morto. Ele seria moído pelos nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades, as nossas enfermidades que estavam perante o Senhor. E ele quis que ele se revela ser o pão, porque ele sabia que ele ia ser moído. Isso nos revela tamanho amor, tamanho cuidado que o Senhor tem por nós. Se aqui até agora tinha uma dúvida que o Senhor só supre a sua necessidade física e não espiritual, esse texto vai nos deixar claro que o Senhor não se preocupa com a sua alma. Ele se preocupa não somente com o seu corpo, porque o seu corpo é pó, para lá e para voltar, mas a sua alma. Qual o destino que a sua alma vai ter? E eu encerro dizendo algo para você, uma reflexão. Quando trouxeram o cesto com 5 pães, os 2 peixes, era somente aquilo que eles tinham. Então os discípulos eles pegaram, apresentaram diante de Jesus diante do Pai, houve a multiplicação dos pães. O que o Senhor ele nos mostra nesse texto, que por menor que nós sejamos, quando dispostos a fazer o trabalho, quando dispostos a cumprir um propósito, a fazer a vontade do Senhor, quando nós nos juntamos para que isso aconteça, há também uma provisão do Senhor, há também um ato de milagre que vai ser gerado através de nossas vidas. Veja que os discípulos eles tiveram um papel importantíssimo nesse texto. Jesus ele multiplica os pães e dá para os discípulos. Fala, olha, agora alimente o povo, dê para os homens, dê para as suas esposas, para os seus filhos, alimente todos. E a palavra do Senhor vai dizer que ainda sobraram cestos. O que o Senhor quer nos mostrar nessa noite, o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Quando alguém te pedir uma ajuda em oração, quando alguém te pedir ajuda para interceder por alguém, para fazer algo por alguém, ajude, irmãos. Poderoso e até. Ajude, porque a participação desses discípulos foi essencial para que a multidão fosse alcançada. Então, quando um líder, com a visão mais ampla de toda e qualquer situação, ele procura te envolver em algo, ele procura te mostrar algo para que você venha se envolver, é porque também através da sua vida Deus vai te fazer enxergar um milagre. Através da sua vida o Senhor também quer levar um milagre para aqueles que estão necessitados. Hoje nós fomos alimentados com essa palavra. Hoje dentro de nós temos a convicção que o Senhor Ele é aquele que supre as nossas necessidades físicas, espirituais. Estamos alimentados, estamos saciados, e rios, fontes de água vivas fluem dentro de nós. Agora, assim como os discípulos foram levar os pães para a multidão, o Senhor Ele quer que você leve também aquilo que você estudou aqui hoje para outras pessoas, para que elas também possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, para que o milagre também possa ser na vida delas. Veja que o milagre, quando nós recebemos um milagre da parte do Senhor, isso não deve alimentar somente a nós, mas ela deve ser compartilhada com os outros irmãos. Quando você vem aqui como testemunho daquilo que você viveu, da batalha que você travou, como foi difícil, como doeu, como chorou, como você pensou em desistir muitas vezes, mas no fim você foi dependente do Senhor. Aleluia. E você alcança a graça
compartilha isso com alguém, automaticamente pessoas que estão vivendo coisas parecidas, ou coisas até piores, elas também se alimentam da sua vitória, do seu testemunho, e gera nelas uma força sobrenatural, gera nelas também um ato de crer em Jesus, mesmo sabendo que precisam do milagre, mas elas sabem também que precisam mais ainda de Jesus, porque se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer, e se Ele não quiser fazer, Ele vai continuar sendo Deus. Mas o que nos importa é viver aquilo que o Senhor separou para nós, nos alimentarmos dele, crer nele e ter a fé que Ele pode fazer milagre na nossa vida. Irmão, mas eu não tenho força, eu não tenho fé, eu sou fraco, eu sou pequeno. Sim, apresente as suas fraquezas diante do Senhor. Apresente aquilo que você tem diante do Senhor e veja se o Senhor é capaz de fazer um milagre na sua vida. Experimente o poder de Deus sobre a sua vida. Experimente a viver aquilo que você talvez não veja, mas aquilo que você crê no seu coração. Aleluia! Experimente viver aquilo que muitas das vezes as pessoas dizem: para, você é louco, você não vai por aqui, não faça isso, você não vai conseguir. Mas o Senhor é quem está te guiando, falando: vai por aqui mesmo, filho, faça isso mesmo, filho, caminhe por aqui, porque aqui eu estou contigo. Aleluia. Caminhe por aqui, porque por aqui eu vou com você. Lembra aqui quarta-feira, quando o pastor Marco pregou, quando o povo se viu diante do mar, diante dos montes, sem saber para onde ir, o Senhor foi aquele que fez o milagre e abriu o mar para que o povo passasse. E ele diz algo aqui muito interessante, que quando o faraó libertou aquele povo, eles estavam saindo do Egito. O faraó mandou seus homens com seus carros, seus cavalos por aí, e pegaram o povo e mataram o povo. E o povo indo a pé, e os homens de faraó com seus cavalos, com seus carros, mesmo assim não alcançaram o povo de Deus. E aqui o pastor nos fez entender e nos mostrou na palavra que aquele povo saiu dali do Egito com a mão forte, ou seja, o próprio Senhor tinha pegado o povo com as suas mãos e tinha libertado do jugo de escravidão do Egito. É dessa forma que o Senhor Ele quer trabalhar na sua vida hoje. Eu creio, Senhor. O Senhor Ele é aquele que quer te pegar nos braços. O Senhor é aquele que quer te mostrar que Ele está com você, que você precisa do milagre que Ele pode fazer, que você precisa de uma porta, Ele pode abrir. Eu creio, que você precisa de qualquer que seja o que você precisa. Ele é aquele que pode, Ele é aquele que faz cessar a sua necessidade. Eu queria louvar, pode ser? Glória a Deus. Nosso nome louvar, por favor. Eu queria que você ficasse de pé, irmãos. Glória a Deus. Eu queria que você pegasse aí a sua necessidade. Eu queria que você pegasse aí aquilo que você precisa, que o Senhor entre com uma providência na sua vida, e que você apresente diante do Senhor agora. Se é uma cura, se é uma porta de emprego, se é uma libertação do seu lar, para o seu familiar, não importa o conselho de sua necessidade, o Senhor quer que você apresente agora diante dele, porque Ele é aquele que pode fazer milagre na sua vida. Se passa
Às 10 da manhã e às 7 da
podendo disponibilizar melhor a igreja, para que os irmãos possam, com segurança, estar ceando, participando do corpo de Cristo e sendo edificados com a palavra do Senhor. Amém? Então, domingo, Santa Ceia do Senhor, às 10 e às 7. Amém? Que Deus abençoe, às 19 horas. Então, vamos nos despedir do Senhor. Amém? Com a oração e com a bênção apostólica. Pai querido, Deus amado, Santo Deus poderoso, aqui nós estamos diante dos Espíritos para glorificar e exaltar o seu nome, Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado, Pai querido, amado, por esse culto. Obrigado, Deus, pelo nome de cada um dos irmãos. Eu agradeço por aquilo que conhece, que o Senhor possa levar-nos em segurança, Pai querido, amado, para as suas casas. Que o Senhor possa, Pai querido, guardar a cada um deles. Santo Deus, cuide de cada um deles. Pai, em nome de Jesus. Guarda, protege e leve em segurança. Em nome do Santo Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e todos com alegria digam amém.